Hoje, dia 1º de março, vamos ter a oportunidade de todo o ano pela frente, esse ano 2023, de irmos partilhando esse nosso relacionamento de busca de interação com Deus, de aprender as coisas de Deus e de crescer no conhecimento da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por nossa força, não é pelo que podemos realizar, mas é na esperança verdadeira daqueles que confiam em Deus, de que Ele pode realizar tudo e pode, então, ser útil para quem ouve e também para quem está aqui para ser um canal dessa presença viva do Espírito Santo conosco. Vamos então começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando graças a Deus pelo período que estivemos longe, mas que não longe do Senhor, porque Ele está sempre presente. Dando graças a Deus por podermos voltar aqui, porque precisamos cada vez mais de nos reunir, mesmo que seja à distância, para tratar daquilo que é mais importante em meio ao mundo, que trata de tantas coisas e não daquilo que é essencial. Senhor, nós te louvamos por esses dias que passaram e te louvamos pelos dias que virão, na confiança de que o Espírito de Deus está com todos, está conosco. Damos, Senhor, a Ti todo o mérito, a Deus, por tudo. Que a paz tome conta do nosso coração e a alegria nos envolva, Senhor, a alegria antecipada por tudo que o Senhor tem para nós. Amém. Vamos lá. Conversão, era aquela frase que estava ali na tela embaixo, é onde nós vamos dar início hoje. Nós paramos lá na última reunião, vamos dar alguns aspectos que já foram falados, vamos passar por eles, mas a conversão é uma questão que eu quero chamar a atenção hoje, nessa retomada, né? A conversão é o começo de tudo. Lembra que Jesus falou a Nicodemos, lá em João, capítulo 3, ele falou a Nicodemos, que era um doutor da lei, um homem de Israel, e ele estava anunciando para ele essa nova experiência que seria dada à humanidade por meio dele, Jesus Cristo. E disse que era necessário nascer de novo. Pois bem, a conversão é o momento em que nós nascemos de novo. A gente tem, talvez, ao longo do tempo, relaxado aí no conceito de conversão. Mas é um conceito que a gente tem que voltar a dar a ele toda a sua importância. Toda a sua importância, porque é o começo, é um renascer, mas não é um renascer qualquer da carne, né? O renascer da carne já é importante, né? É vir para esse mundo. Quanto mais renascer do Espírito, que é nascer para a vida eterna. Então a conversão já começa aí sendo um passo decisivo para a obra que Cristo realizou e que está disponível, ofertada para nós. Vamos então para a primeira tela. Quando nós começamos a tratar desses assuntos, né, de todos esses assuntos que tratamos no passado, sobre os frutos do Espírito e tudo mais, a gente viu que o cristão é chamado a reinar, né? O cristão é chamado a reinar, e por quê? Pedro fala claramente na carta de Pedro, você vai ver lá, que antes a gente era uma pessoa do mundo, né? Mas no dia que a gente se converte, nesse momento em diante, nós passamos a trilhar um caminho que ele chamou de sacerdócio régio. Isso está reservado a todos aqueles que se dispõem a deixar tudo, como Jesus falou, e seguir Jesus. Deixar tudo no sentido interior, né? Tudo aquilo que era apego, que era restrição, que era coisa dentro de nós, precisa se desprender para que surja aquele que é a verdade, Jesus Cristo, dentro de nós e cresça, né? Então, esse desprendimento, essa busca é um caminho real, né? Porque aqueles que trilharem esse caminho, essa estrada real, vão reinar com Cristo. Jesus é o Rei dos Reis, e aqueles que forem perseverantes nesse caminho reinarão com Ele na sua glória, né? Então, é uma possibilidade grandiosa.
Por que o Espírito Santo nos deu essa palavra? Olha para Davi. Davi é uma pessoa especial, é um homem muito santo, teve uma vida muito dedicada a Deus. Na verdade, se a gente ler a história de Davi, vai ver que ele era um homem exatamente como está escrito aí, exatamente como nós. E cheio de falhas como nós, né? Porém, de todos os reis de Israel, né? Desde Saul, depois dos juízes, os juízes não chegaram a reinar, mas quando Israel pediu o rei de todos os reis, o rei modelo, aquele que foi digno de receber a promessa da descendência que reinaria eternamente, que é Cristo, e a quem Deus chegou a falar de Davi, a Davi não faltarei jamais, é esse homem aí, homem como nós. Mas, por que olhar para Davi, né? Então, é porque é algo que é útil para nós. Todo o Velho Testamento é útil para nós, porque coisas ali que eram coisas que a gente entende mais fácil, porque eram no nível dos sentidos mesmo, do fazer, do sentir, coisas que estão mais ao nosso alcance, elas representam realidades maiores nessa nova vida espiritual a qual fomos chamados, né? E por isso é importante ver aspectos da vida de Davi que eram fundamentados em coisas que eram praticadas, mas que para nós os mesmos aspectos, os mesmos, valem agora para coisas espirituais. Então é importante a gente aprender a ver esses aspectos. Na vida de Davi, observando, quem já leu, né, as Escrituras, e isso é importante para o cristão que está crescendo, é o alimento, a palavra de Deus é o alimento. Jesus falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E toda palavra que saiu da boca de Deus foi registrada nesse livro, né? Então, para quem lê, vai perceber rapidamente na história de Israel, que dá muita ênfase ao reinado de Davi, né, algumas características de Davi. Ele era um homem frágil e pecador como nós, mas ele tinha algumas coisas. Ele confiava, tinha uma confiança grande em Deus, tinha um zelo grande pela palavra de Deus e tinha uma gratidão muito grande. Como é que eu falo isso? Por causa das histórias, por aquilo que está lá, né? Esses três aspectos, para quem lê, vai chamar atenção. A história de Davi começa com a luta com Golias, em que ele tomou a decisão de enfrentar Golias e venceu com seus recursos. Ele nem buscou os recursos que o rei queria dar para ele, muito mais eficientes para a luta. Ele falou, não, eu vou com o que eu tenho, eu não sou capaz de usar essas outras coisas. Ele não teve nenhum temor em enfrentar alguém muito superior a ele, um guerreiro muito mais experiente, com muito mais características externas de força, de vigor, de capacidade. Por quê? Porque confiava somente que havia uma promessa para a descendência de Abraão de que Deus estaria com eles, né? E essa confiança ele provou pondo a vida em risco naquele momento. E Deus foi fiel, né? Então a confiança, o zelo que ele tinha, zelo total também, a ponto de pôr a vida em risco algumas vezes, porque não queria de forma alguma quebrar a palavra de Deus, a orientação de Deus. Isso aconteceu no seu relacionamento com Saul, que era o primeiro rei anterior a ele, né? E depois, então, a gratidão, que está lá nos Salmos, em todos os Salmos de louvor, aquilo que Davi adquiriu desde a infância, andando no meio dos rebanhos, ele era pastor de ovelhas, né? E que ele, nos momentos lá de tranquilidade, tocava instrumento e ia cantando algo que saía de dentro dele como uma satisfação. Mas da onde vinha tudo isso? Como que Davi adquiriu isso? É porque ele e outros homens como ele, mas ele especialmente, né? Ele tinha a noção de que pertencia a uma aliança. Foi a aliança estabelecida com Abraão
e era uma aliança de sangue, a descendência de sangue de Abraão pertencia a essa aliança. Nem todos aqueles que eram descendentes de Abraão tinham essa confiança, esse zelo, essa gratidão dentro dele, mas Davi assumia isso, e assumia por suas atitudes, né? Então, esses três aspectos que são marcantes, né, eles são aspectos que devem chamar a nossa atenção, por isso o nosso olhar tem que se voltar para isso. É um rei, ele era chamado para reinar. Saul foi ungido antes dele, e Saul não agradou a Deus, então Davi foi ungido. Ungido para quê? Para reinar, né? Então, nós estamos falando de conversão. Conversão é exatamente isso, o momento em que nós somos ungidos para entrar nesse caminho que nos levará, se a gente interagir com Deus e fizer a nossa parte, que é mínima, mas temos que fazer, é requerida, né? Essa parte nós chegaremos na condição de reinar. Por isso vamos observar como foi com Davi, né? Ele tinha isso unicamente dando importância ao fato de ter nascido da descendência de Abraão, né? O cristão tem razões para ter a confiança, o zelo e a gratidão? Será que temos as mesmas razões? Então, o cristão pertence a uma nova, aquela é uma aliança passageira. Essa é uma aliança nova e eterna. Jesus mesmo falou isso, né? Então, os profetas anunciaram essa aliança nova e eterna, né? Então, pertencer a essa nova aliança era ter consciência de algo que aconteceu com a gente no momento da nossa conversão, e aí é nascer de novo, assim como Davi confiava de ter nascido da descendência de Abraão. O cristão tem que confiar de ter nascido de alguém muito superior a Abraão, que é Cristo. E a conversão é nascer de Cristo, né? Nascer novamente, nascer do Espírito de Deus, que é o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um com o Pai e com o Filho, né? Então, vamos lá. Por que a conversão é tão importante, né? Isso que eu estou falando, que nós precisamos resgatar isso. Por que acontece com a gente? A gente se converte. Alguns nasceram em família cristã e nem perceberam que aconteceu a conversão. Conversão, o que é? É acreditar que Jesus é Deus. Mas cuidado, isso pode virar na nossa vida um assentimento mental. Eu concordo com isso. Eu concordo que nasci que Jesus é Deus. Concordo e dou importância, então eu vou frequentar uma igreja, eu vou fazer alguns procedimentos que confirmam essa minha convicção, né? Mas fica assim numa coisa meio passiva, né? E é frequente, é demais. A gente não tem a noção do que aconteceu naquele momento. O momento em que você realmente pôde, com convicção, declarar que Jesus é o Senhor. Aqui vou fazer um parênteses. Se você ainda não fez isso com toda a convicção, você pode fazer agora. A Bíblia não põe restrições para isso não, e Jesus também não pôs. Aquele que crer, todo aquele que crer que Jesus é Deus, e no coração e com a boca confessar que Ele é o Senhor, nasce de novo. E o que significa isso? Significa que existe algo que acontece com essa pessoa que é algo que ninguém pode pagar, e nem a própria pessoa. Ela não tem condição nenhuma, ela está ali naquele momento simplesmente tomando uma decisão, reconhecendo a sua fraqueza e declarando Jesus Senhor da vida. Isso é conversão. Ele é o Senhor. O Senhor é o dono da sua vontade, né? Ao declarar isso, acontece algo importante. Então, o que é? Aí tem dois exemplos. O Salmo 48, que fala da condição do homem antes da conversão, e é um salmo que fala do que seria um ímpio, né? O ímpio é o homem sem se converter, né? Então ele vai dar exemplos sobre como Deus vê o ímpio, né? E depois o Salmo 138, que seria um homem que tem a consciência da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo existia em Israel? Sim, no tempo de Davi, e desde o tempo depois que Moisés
libertou o povo, dali para frente, a presença de Deus no meio do povo acontecia. E como esse povo era separado, esse povo recebeu os oráculos de Deus, recebeu a lei, e, portanto, ele conhecia aquilo que agrada a Deus, que é a própria lei, né? Então, esse povo que tinha isso, que estava separado ali, que Deus quis que fosse assim, né? Esse povo tinha a presença de Deus no meio dele, e não era para todos, era para alguns. Por isso era como se Deus andasse no meio do povo, e não individualmente com as pessoas, né? Mas estava lá na pessoa dos profetas e daqueles que eram ungidos, alguns reis, né? E algumas pessoas que recebiam a unção. A unção era um óleo que era derramado pelo sacerdote na pessoa e que ungia os novos sacerdotes e aqueles que iriam reinar. Esse óleo é uma figura do Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava lá, né? O Salmo 138 é de Davi, né? E ele vai falar da presença contínua do Espírito. O que falam esses salmos? Então, a frase está aí na frente. O homem que anda na... vamos ler o Salmo 48? Não completo, mas vamos ler o versículo do 8 a 13 apenas. Isso é para a gente ter uma ideia da importância desse fato que hoje, para nós, às vezes, parece algo nebuloso, que ficou no passado, algo que está ali, mas é como se não operasse, né? Mas é exatamente porque nós precisamos ter consciência do que aconteceu, porque a parte de Deus não falha. Mas como nós nos colocamos diante dela, isso é o perigo, né? Então o Salmo 48, versículo 8, ele diz o seguinte: mas nenhum homem a si mesmo pode salvar-se, nem pagar a Deus o seu resgate. Caríssimo é o preço de sua alma e jamais conseguirá. Então por aí você vê que nenhum homem poderia se salvar por si mesmo, né? Ele não pode prolongar indefinidamente a vida e escapar da morte, porque ele verá morrer o sábio, assim como o nécio e o insensato. Então, o homem que está lá no mundo e que não conhece essa conversão, esse caminho novo, né? Ele vive e não tem nenhuma possibilidade de salvar-se por si mesmo, não pode prolongar a sua vida nem escapar da morte, e ele vai estar vendo que morre tanto o inteligente, o sábio, o bem dotado, quanto o nécio, o insensato é igual. No fim, acabam os dois da mesma forma, deixando a outros os seus bens. E o túmulo será a sua eterna morada, sua perpétua habitação, ainda que tenha dado a regiões inteiras o seu nome, ainda que tenha sido uma pessoa importante. Então, essa semelhança com o gado é gozado. Você olhar no pasto, o gado está lá tranquilo, se alimentando, pode ser um pasto farto, pode ser um pasto mais ralo, mas ele está lá, ele não sabe para onde está indo. Mas o homem que tem um pouco de noção sabe que lá no fim ele vai ser abatido porque a vida deles vai se encerrar. E a possibilidade desse resgate não está no alcance do homem naturalmente. Mas vamos ver o outro Salmo, 138, né? Do versículo 7 ao 13. O 138 já é uma condição daquele que tem a unção do Espírito, né? Que é o que acontece quando a gente se converte, né? Vamos ver aí. 138, de 7 a 13. Para onde irei longe do vosso Espírito? Olha como mudou tudo. Como eu vou ficar longe desse Espírito que está em mim? Para onde fugir e apartar-me do seu olhar? Se subir até os céus, ali estareis. Se descer a região dos mortos, lá vos encontrareis também. Se tomar as asas da aurora, se me fixar nos confins do mar, é ainda a vossa mão que lá me levará, e vossa destra que me sustentará. Se eu dissesse, pelo menos as trevas me ocultarão,
e a noite, como se for a luz, me há de envolver e me esconder, as próprias trevas não são escuras para vós, e a noite é transparente como o dia, e a escuridão clara como a luz. Fostes vós que me plasmastes as entranhas do meu corpo, vós me tecestes no seio de minha mãe. Então, essa consciência é totalmente diferente daquela que nós falamos antes, né? Agora, o que aconteceu? Antes, sozinho. Depois, aconteceu Deus conosco. Isso é a conversão. Comparação do modo de vida antes e depois da conversão. A conversão é o momento em que Deus passa a andar continuamente, aonde quer que você vá, seja para o alto, seja para baixo. Ele não muda, enquanto você não tiver, a menos que você se volte contra o Espírito Santo em você e renuncie à sua fé, ele estará lá, mesmo que você não seja passivo, mesmo que você nunca fez nada com a sua conversão, Deus não muda, ele está lá presente. O prejuízo está em nós negligenciarmos tão grande presença, em nós não usufruirmos dessa presença, e é isso que nós vamos tratar aqui. Agora, que ele está lá, que ele não muda, Jesus falou, quando estava para os discípulos dele, quando ele estava para ir embora, naquela conversa extremamente importante ali, que João registrou, né, capítulos 14, 15, 16 e 17, ele vai falar para os discípulos. Eles já estavam ficando tristes, porque Jesus estava mostrando que ia embora. Falou, não, eu já vou, né? E os discípulos preocupados com aquilo. Ele falou que não se preocupe, porque convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, o Paráclito, que é o Espírito Santo, ele virá a vós, ele será enviado, eu o enviarei. E ele estará eternamente convosco, ele vai estar ali. E Deus não muda a palavra, pessoal, não muda. Essa palavra de Deus nunca é sim ou não. Jesus falou que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que é fora disso vem do maligno. A palavra de Deus, portanto, não muda, porque o que muda é do maligno. Então, Deus é perfeito, não existe mudança e nem sombra de mudança. Então, Deus conosco é o que foi anunciado pelo profeta Isaías: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o que eu quero falar hoje é que na sua conversão, o Espírito de Deus entrou em você naquele momento e está aí. A sua posição em relação a isso é que precisa ser moderada, né? Que precisa ser adequada. Isso é que nós vamos procurar ver juntos, porque Davi tinha a unção para reinar e se tornou um modelo de rei. Nós temos a unção para reinar. Aqui, Davi era num reino secular, deste mundo que acaba. Nós temos a unção para reinar eternamente com Cristo. Davi foi vencedor para ser rei em Israel. E nós precisamos ser vencedores para reinar com Cristo. Vamos em frente. Para saber a importância dessa conversão, vamos ver quem é o Espírito Santo, né? Tem aí o livro de sabedoria, o autor escreveu assim, está aí na terra. Mas eu vou dizer o que é, e aí está tratando da sabedoria, sabe? Nós vamos ver que sabedoria é uma personificação, é a palavra que personifica o Espírito Santo. Então, o autor do livro, ele foi ousado, ele falou essa frase que está aí. É lógico que o texto todo tem muito mais coisa, né? A gente pegou alguns aspectos para destacar, né? Falou aí, eu vou dizer o que é a sabedoria, né? Como ela nasceu, não vos esconderei os seus mistérios, mas a investigarei até a sua mais remota origem, porém luz o que dela pode ser conhecido e não me afastarei da verdade. O interessante aí é que o texto vai continuando, vai andando. Então lá no capítulo 7 ele fala o que é. Lá no capítulo 8 ele fala a mais remota origem. Nós vamos inverter um pouquinho a ordem aqui, porque ficou o capítulo mais do fim primeiro, né? Mas nós vamos no capítulo 8 ele fala a mais remota origem,
E no capítulo 9 vai falar como ela nasceu. Esse nasceu não é como foi a origem da sabedoria, porque ela não nasce. Mas como ela nasceu, nós vamos ver que aspecto é esse importante para nós. Então vamos só ler lá o capítulo 7, 21 e 24 a 27. Capítulo 7, versículo 21, do livro de sabedoria. Versículo 21. Tudo que está escondido e tudo que está aparente eu conheço, porque foi a sabedoria criadora de todas as coisas que me ensinou. Quem está falando isso é o autor do livro. Tá? Ele falou que ele tinha nele essa sabedoria. Né? Então agora vamos lá para os versículos 24 a 27. Né? Mais ágil que todo movimento é a sabedoria. Então esse é um aspecto de como ela é. Ela atravessa e penetra tudo. Graças à sua pureza, ela é tão pura que não tem obstáculo para ela permear. Ela permeia todas as coisas. Né? Então, ela atravessa e penetra tudo graças à sua pureza. Ela é o sopro do poder de Deus, uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso, sem mancha nenhuma, que assim mancha nenhuma pode insinuar-se nela. Ela é efusão da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus e uma imagem de sua bondade. E olha esse versículo agora. Embora única, tudo pode. Ela é única, Deus é um. Mas pode tudo. Imutável em si mesma, contudo renova todas as coisas. Ela se derrama de geração em geração nas almas santas. Ela se derrama naquele que se converte, é uma possibilidade de receber. E forma os amigos e intérpretes de Deus. Então, é uma maneira de ir crescendo na interação com Deus. E então, esse é assim que é a sabedoria que é o que é o Espírito Santo. Vamos lá. Segundo o que nós vamos ler agora é a sua mais remota origem, 8, de 3 a 7. 8, de 3 a 7, ele vai falar no capítulo 8, então aquilo que ele tinha citado lá no capítulo anterior, né? Mais que anterior ainda. 8, de 3 a 7. Ela mostra a nobreza de sua origem em conviver com Deus. Então aí ele está falando da sua mais remota origem mesmo. Ela convive com Deus, ela não é alguém que foi criada. Ela tem a sua origem em conviver com Deus. Ela é amada pelo Senhor de todas as coisas. Ela é iniciada na ciência de Deus. Quando Deus disse, eu sou o verbo ser, a sabedoria já estava nele, que é esse Espírito de Deus. Né? E por sua escolha decide suas obras. A escolha de Deus, quem conduz é a própria sabedoria, cuja origem está no próprio Deus. Se a riqueza é um bem desejável na vida, que há de mais rico que a sabedoria que tudo criou? Se a inteligência do homem consegue operar, o que então mais que a sabedoria que é artífice dos seres? Se alguém ama a justiça, seus trabalhos são virtudes, ela ensina a temperança, a prudência, a justiça e a força. Não há ninguém que seja mais útil aos homens na vida. Então, a origem mais remota é que a sabedoria estava continuamente junto de Deus, ela é iniciada na ciência de Deus, e ela produz esses frutos que nós já tratamos. O Espírito Santo é que produz os frutos do Espírito: temperança, prudência, justiça e força. Vamos lá. E agora, por fim, vamos falar aí como ela nasceu. E isso que é importante para nós. Né? Então, está no capítulo 8, né? É 9? Capítulo 9, exatamente, o mais adiante. Então é no 9, de 14 até o 18. Tímidos são os pensamentos dos mortais e incertas as nossas concepções. Porque o corpo corruptível, que é esse corpo mortal, a nossa carne, torna pesada a alma, que é o raciocínio, a inteligência. E a morada terrestre oprime o espírito carregado de cuidados.
Mal podemos compreender o que está sobre a terra. Dificilmente encontramos o que temos ao alcance da mão. Quem, portanto, pode descobrir o que se passa no céu? E quem conhece vossas intenções, está falando para Deus. Se vós não lhe dais a sabedoria, e se do mais alto do céu não lhe enviais o vosso Espírito Santo, então o autor do livro está questionando a Deus. Como eu vou entender as coisas de Deus? Como eu vou entender a vontade de Deus, as suas intenções, se Deus mesmo não nos der o Espírito Santo? Assim se tornaram direitas as veredas dos que estão na terra, e os homens aprenderam as coisas que vos agradam, que agrada a Deus, e pela sabedoria foram salvos. É assim que ela nasceu para nós, quando Deus enviou o seu Espírito. E ele enviou em duas etapas, né? Primeiro, para Israel como um povo, como um todo, e depois, então, individualmente para cada cristão. E isso é o que nós estamos salientando. Está em cada um que se converteu. E é a importância desse momento. Né? Vamos para frente. Mas quem é o Espírito Santo? A gente já falou, esse texto a gente não vai ler, já leu no finzinho dos nossos encontros do ano passado. Né? Mas aí, para quem quiser explorar mais vários aspectos da sabedoria, que no fundo é o Espírito Santo, aspectos do Espírito Santo, para conhecer. Mas vamos ver o que Jesus falou sobre o Espírito Santo. Né? E aí está na tela aí. Jesus falou claramente. O Espírito Santo, ele está tratando dele, ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Ele estava anunciando aos discípulos, lembra? Capítulo 16 de João. E vou anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse, há de receber do que é meu, e vou anunciará. O Espírito Santo, portanto, é o testemunho de Jesus dentro do convertido, ele está dentro de nós. E nós temos que explorar isso, nós temos que buscar isso. O próprio Jesus falando conosco por meio do seu Espírito que habita em nós. Então, esse testemunho, nós temos que alcançar esse contato. É uma coisa que deve depender de alguma forma de nós, porque a parte de Deus ele cumpriu. Né? O Espírito Santo também é o poder criador de Deus junto com o Verbo. O Espírito mais o Verbo geraram todas as coisas. Então, esse ser extraordinário habita naquele que se converteu. Vamos em frente aí. Essa conversão era algo tão extraordinário que, é lógico, todos os profetas antigos, oráculos que anunciavam esse tempo extraordinário, o Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia que viria, foi anunciada pela maioria dos profetas, especialmente Isaías. Então, olha como ele fala da importância dessa conversão. Né? Vamos ler o que está na tela, para simplificar mais. Então, Isaías recebe uma ordem de Deus dizendo o seguinte: levai com força a voz. Dizei às cidades de Judá, eis o vosso Deus, eis com ele o preço da sua vitória. Estava falando de quê? Estava falando de Jesus que viria para nós e ele viria pagar o preço da vitória conquistada em nosso favor, que seria a sua morte, mas não apenas a sua morte, mas a sua morte e ressurreição. Essa é a vitória. Né? E o preço que ele pagou foi descer à mansão dos mortos, em nosso lugar. Né? Então, elevai a voz com força, anunciai. E essa é a ordem que Jesus deixa também. Ide e evangelizai, anunciai a boa nova. Né? E aí Isaías 40, continuando nesse tema, vai dizendo: não sabeis, não aprendestes? O Senhor é um Deus eterno, ele cria os confins da terra. Dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco, até os adolescentes podem esgotar-se, os jovens robustos podem cambalear, mas aqueles que contam com, e eu mudei aí para chamar a atenção, confiam no Senhor, renovam suas forças, dá-lhes asas como águia, correm sem se cansar, vão em frente sem se fatigar. Então, é um evento extremamente extraordinário, a gente tinha que ter ele em vista. Continuamente, depois disso, tudo mudou. Tudo mudou. A gente pode não estar dando importância. E aí aquilo fica latente, fica parado. Né? Vamos em frente. Qual é a conclusão disso tudo? Tem uma conclusão. Jesus, depois que ressuscitou, ele se encontrava com os discípulos
e tinha uma saudação extremamente característica nos 4 evangelhos. Sempre ele aparecia, os discípulos estavam vendo Jesus ressuscitado, às vezes pela primeira vez, outras vezes com as aparições seguintes, mas a saudação era aquela: paz esteja convosco. A conversão verdadeira, aquela que leva em conta, lembra de Davi, ele confia. Confiar é ter paz, ter tranquilidade interior, ter segurança. A confiança verdadeira deve levar a um novo modo de vida. Estaria aí anuladas as ansiedades e medos? Mas como isso? Como pode ser isso? Você precisa entrar na consciência, e eu também, né? De que não estamos mais sozinhos. Você não está sozinho. Lembra do nome de Cristo. Emmanuel, o Deus conosco. É preciso assumir confiança, zelo pela vontade dele. Ele está lá. E ele vai expressar. O testemunho dele está dentro de nós. E, além de tudo, a alegria disso. Não é um qualquer que está conosco. É alguém extraordinário, que tudo pode, né? E deve nos levar, então, a um novo modo de vida. Esses 3 aspectos começam a ganhar sentido para nós, né? São 3 colunas que apoiam a edificação do cristão: confiança, zelo e gratidão. E é importante que sejam 3, tá? Porque a falta de uma delas, se uma delas faltar, a obra não fica em pé. Uma obra apoiada, por exemplo, um banquinho apoiado num tripé, ele não fica de pé se faltar um dos pés. Ele não tem equilíbrio. Se fosse com 4 pés, 6 pés, 10 pés, você tira um, não faz diferença. Mas 3, tirou um, não vai para frente. E isso é um conceito importante para nós. A confiança, o zelo e a gratidão estavam em Davi, os 3. E ele reinou. E se tornou o rei que recebeu a promessa, né? Nós temos que olhar para isso. As 3 colunas que apoiam a edificação. Se uma delas faltar, a obra de Cristo em nós não tem como desenvolver-se. Vamos continuando então. Aí nós fizemos um parênteses, isso já falamos também no ano passado, mas eu vou só relembrar aqui, acho que nós não vamos mais ler todas essas passagens. É o momento em que um aspecto que está lá no Evangelho de João, que para quem lê é até meio estranho, né? Foi quando João, nesses 4 momentos aí do Evangelho, é ele que escreveu o Evangelho. É lógico que quando ele escreveu, ele estava muito mais velho. Ele estava contando aspectos do momento em que ele era discípulo junto com os outros 11 e andava com Jesus. E ele se refere, em cada um desses textos, ele se refere a ele mesmo como um discípulo que Jesus amava. E a gente até estranha, puxa, mas João achava que ele era o mais amado por Jesus, para ele se referir como discípulos que Jesus amava, né? Será que era isso, né? Mas aí a gente vai buscando um entendimento pelo Espírito, e o Espírito Santo começa a mostrar para nós. João, ele era o mais novo dos discípulos, quase criança. E ele, por alguma razão, ficou no meio dos 12, né? Jesus quis que ele ficasse no meio dos 12. Ele notava isso, ele falava, não, mas os outros têm muito mais condições de atender a expectativa de Jesus, e eu aqui pequeno. Nesse aspecto, Jesus me ama mais do que eles, porque senão eu não estaria aqui, né? E isso é que nos leva a uma consciência, né? Vamos ver a próxima tela aí. Você se sente mais amado por Deus e mais amado por Deus? É uma pergunta, né? Mas para ter a resposta disso, nós precisamos entender que o amor de Deus tem dimensões. Está lá em Efésios 3, 14, 19. Né? E entender esse conceito, nós também já falamos antes, é que lá em Efésios é uma oração que Paulo está fazendo para a igreja dos Efésios, pedindo a Deus que lhe dê consciência de toda a extensão do amor de Deus, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Né? A ponto de nós termos uma noção de como Deus ama a humanidade e todo aquilo que ele realizou, e todo o seu plano, né? E aí a gente vai percebendo que seriam, né? Como que a gente pode entender esses 3 aspectos que
Paulo determinou. Porque não foi uma coisa por acaso, né? Ele falou, ó, e vocês compreendam a largura do amor de Deus, o comprimento do amor de Deus, a altura e a profundidade, né? Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, mais uma vez precisamos da ajuda do Espírito Santo, né? A largura seria assim, quando você olha para o lado, para onde você estiver, olha para os lados, para a amplitude que te cerca, vamos dizer assim, você vai ter condições, se você estiver na unção do Espírito, na presença do Espírito, e Paulo estava orando pela igreja para que tivesse isso, você vai perceber em tudo que foi criado, isso não sou eu que falo, os salmos falam claramente, testemunhos do amor de Deus. Ah, mas tem coisas feias na criação, tem coisas feias no homem, tem coisas feias, tem. Mas, por quê? Porque existe também na criação uma liberdade concedida, inerente dentro dela. Mas a criação expressa, sim, aspectos totalmente harmoniosos que revelam Deus. Na beleza das cores, na harmonia, nas formas, no poder, nas dimensões, olhando o universo. Tudo isso é expressão do amor de Deus. Eu nem vou falar muito, porque a gente tem que seguir adiante. Mas aí você pode tratar com abundância de exemplos de tudo que nos cerca e que dão testemunho da largura, da amplitude desse amor de Deus. Mas aí, então, se a amplitude do amor de Deus é toda essa, que nos envolve, inclusive, o próprio homem, né? Então, o que seria o comprimento? E aí fica mais fácil, a gente já está indo por um caminho que está criando um sentido, né? O comprimento seria esse amor expresso em toda a história da humanidade. O comprimento do amor de Deus, você pode medir ele, se você tiver uma trena aí, pode pegar, pega a primeira página da Bíblia, vai passando a trena por todas elas, mas de todas, esse aí é o comprimento do amor de Deus, porque a Bíblia está ali descrevendo desde a criação até o propósito final. E todo esse período é uma história, e essa história é a história da interação de Deus com o ser humano. E esse é o cumprimento do amor de Deus por nós. Está em toda a história. Começou lá atrás na criação, depois deixou o homem livre, andando por sua própria cabeça, depois veio com Noé no juízo, depois veio a descendência de Noé, depois veio Abraão, e aí vem a primeira aliança, e segue, depois então vem Jesus Cristo, e aí vem a igreja, e depois vem o plano final, que seria o livro do Apocalipse. Então tudo isso é o cumprimento do amor de Deus, a história. A história tem testemunhos extraordinários para quem vê. Quem tem olhos, veja, né? Então, o cumprimento está lá, está em todos aqueles livros, por isso a importância de ler toda aquela história importante que está ali, né? Mas e a altura? Por que tem altura? Por que tem profundidade? Porque Deus se manifestou assim, em dois níveis, né? Primeiro, o amor foi oferecido a um povo separado, era um povo também de homens, pecadores, mas que receberam uma lei e foi requerido deles que praticassem a lei. E a sua justiça vinha de praticar. Eles tinham que praticar a lei, eram punidos se não praticassem. Mas por que isso? Porque Deus queria vir habitar no meio de Israel. A hora que Deus saiu de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, Jesus mesmo, de todo o seu relacionamento íntimo com o Pai, e deixou tudo para se fazer um homem como nós, cumpriu-se nesse gesto a altura do amor de Deus. Essa é a medida do amor de Deus. Mas ele não parou aí. Ele não veio só para aqueles que estavam ali praticando a justiça para anunciar algo maior. Esse algo maior era que ia se manifestar a profundidade desse amor. E aí, então, existiria a possibilidade de anunciar uma boa notícia, e essa boa notícia é o Evangelho, e então seria feita essa oferta do amor que atingiria aquele que está no pecado. Então, a altura, o amor de Deus,
e vindo até aquele que pratica justiça, que era uma minoria, uma seleção separada, e depois então o amor oferecido a todos, porque ele é oferecido àquele que está no pecado, que somos nós, os gentios. Né? Então isso se cumpriu, a largura, o comprimento e a altura do amor de Deus. Então vamos lá, o amor de Deus em sua glória imutável, completo, pleno e perfeito, ele vence maior distância para chegar ao pecador. E esse é o mais amado. Agora você entende a frase de João. Ele era o mais amado porque se sentia mais pecador, ou menos capaz do que os outros discípulos. Né? Então, quanto menos capaz, mais amado. A comparação da condição humana, numa família, é o filho bebê e o filho maiorzinho. Né? O filho bebê acaba tendo um trato de quem é mais amado. Ele recebe mais cuidados, mais atenção, tem que estar mais do lado dele. O outro já não requer tanto isso. Né? Então, e as parábolas que Jesus falou também confirmam a parábola do filho pródigo. O pai se alegrou com o filho que voltava mais do que com aquele que estava junto. A ovelha perdida, Jesus mesmo falou, há mais júbilo no céu por cada pecador que se converte do que para com 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, estamos entendendo aí o porquê, para chegar ao pecador, é o momento em que o homem é mais amado. Aquele dia da sua conversão, você talvez tenha percebido isso, mas naquele dia houve mais júbilo no céu. E se espera tanto desse convertido, porque foi dado um recurso tão extremo, que existe uma alegria muito grande, né? Porque ali começa essa novidade de vida. A pessoa renasceu e deve crescer. Então vamos lá, precisa crescer. Por quê? Se eu sou mais amado quando eu sou pecador, vou ficar pecador? Não, né? Precisa crescer, aprender a vencer. Pela força de Deus, o inimigo que habita dentro de você. Nós já vamos tratar disso. Mas vamos entender do ponto de vista natural. Vamos pensar assim, nasceu um bebê, ele é lindo, todo mundo ama, todo mundo cuida dele, a família toda está ao redor dele, e ele vai crescendo, é bonitinho, vai aprendendo as coisas, aprende com facilidade. Mas espera aí, vai passando os anos e ele continua com a mesma atitude de bebê. Vai passando anos e mais anos, 10 anos, 15 anos. Se ele não mudar a mentalidade, passa a ser uma deformidade, algo tremendamente chocante, né? Não é adequado. Então, precisa crescer, pessoal, precisa crescer. E o que significa crescer? É aprender a vencer. Nós vamos ver que na frase, lá embaixo, um novo modo de vida, sair de mais amado e chegar a ser mais que vencedor. Nós vamos entender por que disso aqui. Né? Precisa crescer. Para crescer, precisa ser mais que vencedor. É você quem vence. Vence o quê? O inimigo que habita dentro de você. Aqui nós estamos falando tudo isso, no caso, com base na história do Evangelho, essa história que demonstra o amor de Deus ao longo do comprimento dela. Né? Israel é um exemplo dado para nós. Ele tinha que conquistar a terra, os povos da Palestina que habitavam a terra. Por que Deus não eliminou todos os povos antes de Israel chegar lá? Ou por que não deu uma terra nova para eles que não tinha ninguém, mas fez eles entrar numa terra totalmente habitada e mandou matar todo mundo? Tem uma razão, é óbvio que tem uma razão violenta para isso. Porque aquele povo que tinha se deixado à mercê de sua própria vontade, se distanciou tanto de Deus, embora todos tenham a origem lá em Adão, que conhecia Deus, mas foi se perdendo facilmente, isso estava nos planos de Deus, era normal que acontecesse, né? Depois ele teria a oportunidade em Cristo, que desceria a mansão dos mortos. Mas esse povo, ele tinha chegado a um ponto em que deveria ser eliminado. E esse ponto representava uma possibilidade de Israel vencer pela força de Deus. Vencer pela força de Deus. Vencer pela força de Deus. E então isso é exemplo para nós, é importante para nós. Quando você se converte, você ainda tem uma natureza
totalmente diferente da natureza de Cristo. Não importa como você veio, com que família você está, não importa, a sua natureza, a nossa natureza é totalmente diferente de Cristo. E essa natureza, pessoal, assim como os povos da Palestina, é inimigo da nova natureza. Quem nasceu de Cristo é nova natureza. A nova natureza tem um inimigo. E esse inimigo é a natureza antiga, o homem velho, que habita no interior de nós. E habita no interior de cada um de nós. Então, esse inimigo que habita dentro de nós vai requerer luta para sair. Essa é a limpeza do templo, é que nós vamos aprender como é que Jesus mostrou isso aí. Né? É você quem vence, reconhecendo a sua incapacidade e fazendo aquilo que está lá no Sermão da Montanha, que é a lei levada à perfeição. Pedindo, buscando e batendo. Pedi e recebereis, buscai e abrir-se-vos-á, batei e buscai e encontrarás, batei e abrir-se-vos-á. É em oração que você vai conquistar os meios de receber, encontrar e passar pela porta de acesso a Deus. Então, aí sim, aquele relacionamento que está lá latente, que está lá dentro, porque o Espírito Santo é fiel, ele vai começar a dar resultados. Né? Então, precisa crescer. De mais amado a mais que vencedor. Então, vamos ver. Para a gente trilhar esse caminho de mais amado a mais que vencedor, a gente já tem falado muito disso, em todas as nossas palestras tem falado. Mas é sempre bom ir vendo novos ângulos, especialmente esse agora, porque a gente tem um exemplo lá. Davi era um homem comum, né? Então, tem uma base mais firme para a gente se apoiar, né? Que é começar a viver aquele tripé, né? Primeira coisa que nós temos que ter uma consciência é desse amor de Deus, né? Como que a gente prova esse amor de Deus pleno, completo e perfeito? A prova do amor de Deus por todos os homens, e você inclusive, e eu inclusive, está lá em Mateus 17,5. Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a afeição de Deus está posta nele. Ouviu. Por quê? Porque esse filho amado, em que estava toda a afeição de Deus, foi dado para você, ele morreu por você. E ele, morrendo por você, a hora que você crê nisso e se entrega a isso, ele dá, o próprio testemunho dele entra em você. E começa então esse processo que nós temos que trilhar, de nos tornar mais que vencedor. A prova é que Jesus morreu por nós. Né? Vamos continuando. Essa situação é que vai tirar de nós medos, ansiedades e gerar a confiança. Né? Isso está lá em Romanos 8, 31 a 37. Que diremos depois disso, depois daquilo que eu falei? Jesus foi dado por nós, o total do amor de Deus foi oferecido para nós. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? E quando fala todas as coisas do ponto de vista de Deus, são coisas eternas, coisas que acabam, coisas desse mundo, a roupinha, a comidinha, o abrigozinho, tudo isso daí é acréscimo, é coisa importante para nós aqui. Mas todas essas aqui, o toda de Deus, é aquilo que perdura para a eternidade, que vai ficar para a eternidade. Então conquistar isso é agora. E tudo isso vai ser dado se nós pedirmos, batermos e buscarmos. Né? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? Não tem acusação. Você está justificado pela fé. É Deus quem justifica. Quem os condenará? Jesus Cristo, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Vai ser tribulação, vai ser angústia, perseguição, fome, nudez? O perigo, a espada? Será que essas coisas vão acabrunhar a gente, vão abater a gente? Cuidado, não pode. Realmente está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matador. Isso parece aquela frase do começo da nossa reunião de hoje, né? Antes éramos como gado destinado ao matador. E parece sermos tratados assim. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores
pela virtude daquele que nos amou. Então, é nesse lugar é que nós vamos nos tornar mais que vencedores. Mas precisa ser vencedor, não é para apanhar dessas coisas, não. Não é para apanhar, é para vencer. Como é que é isso? Nós temos que vencer pela força de Deus, pela confiança, pelo zelo e pelo louvor antecipado. Aquele que vem porque você já sabe que Deus chama à existência as coisas que não são, como se já fosse, e, portanto, a promessa já se cumpriu em Cristo. Vamos ver em frente? Estar em Jesus começa com uma decisão. Mais amado, não merece, mas é amado. Perseverar em Jesus confiando é ser mais que vencedor. Vai requerer perseverança, confiança. Não tem capacidade, não tem. Se fosse por nós, não vai. O homem não é capaz. A obra de Cristo não está no alcance do ser humano. Mas nós conseguimos vencer pelo poder de Deus. Né? Bom, aí abre uma porta importante que nós precisamos ter consciência, que o ambiente necessário para tornar-se mais que vencedores é um ambiente realmente de provas. É na prova. Olha, você tem uma fé, ao longo do tempo essa fé precisa ser provada, porque ela desenvolve a possibilidade de você crescer. É assim que você vai eliminando aspectos da sua natureza que são inerentes ao ser humano e que tem a fragilidade do ser humano, tem o vício do ser humano, tem a deterioração do ser humano e vai tornando aquele aspecto da sua natureza perfeito, assim como Jesus é. Ele nos chamou a ser santos como Ele é santo. É um caminho de perfeição, de justiça. Mas precisa passar pelo método que purifica. O ouro é purificado no fogo. A prata é muito... A fé é muito mais preciosa que o ouro. Mas então isso quer dizer, se a gente lê Eclesiastes 2, de 1 a 23, vai falar todos esses aspectos. Se você lê, não se desanime, vai lá e leia. Mas está previsto lá o que vai passar aquele que entra no convívio com o Senhor. Isso não é privilégio de quem se converte, eu sei, mas só que é privilégio de ser útil somente para aquele que se converte. É privilégio de gerar crescimento somente para aquele que se converte. E é privilégio de ter possibilidade de vencer somente para aquele que se converte. Então depois vocês leem lá. Devo conformar-me com as adversidades? Não. Porém, não devo clamar para ser liberto delas, mas sim para ver Jesus em meio a elas, assumindo a confiança e a perseverança. Se você vê exemplos disso, nós vamos ver que tem exemplos bem interessantes. Né? Pedro, por exemplo, andando sobre as águas. Por que será que isso ficou registrado? Era uma demonstração que Jesus queria fazer, que andava sobre as águas? Pois eu vou dizer para você uma frase aqui importante. O cristão que cresce, ele precisa saber andar sobre as águas. Ele precisa aprender isso, e vai aprender isso com experiência. Andar sobre as águas não é só para você andar em cima do rio lá ou do mar. É você andar sobre as águas das circunstâncias. Você aprender a ter um abismo debaixo dos pés, aparente abismo, e que todo homem tem medo, certo? E não temer. Como fazer isso? Você não está sozinho, você pode confiar. Pedro, quando desceu da barca e Jesus falou, vem, estava no meio de uma tempestade, as ondas, o barulho, a espuma, aquele balanço do mar, o vento impetuoso, tudo apontava para ele ser esmagado na força dos elementos que estavam ali presentes. Mas o que aconteceu? Enquanto ele olhava para Jesus e acreditava na palavra vem, enquanto ele acreditou, ele estava indo. De repente, ele não acreditou mais e ele caiu e Jesus sustentou Pedro. Então disse, homem, por que duvidastes? Homem de pouca fé, esteja firme, confia. Né? E nós somos chamados a isso. Tem um outro caso, bacana bastante na Escritura, que é Jacó lutando com Deus. Jacó foi um dos filhos de Isaac, né? Aquele que gerou as 12 tribos de Israel. Então Jacó, ele teve uma vida de tribulações, de dificuldades, saiu
teve uma desavença com o irmão, foi morar longe, passou por situações de privação, até que voltou muito bem numa perseverança com Deus. Mas na volta ele ia se encontrar de novo com o irmão que tinha ficado com rancores com relação a Jacó. E naquela noite Jacó saiu na frente de todo mundo, sozinho, naquela noite, e começou a refletir sobre aquilo. De repente, uma força espiritual, um anjo, começou a lutar com ele. E lutava com ele, e Jacó ali, sem saber o que estava acontecendo, uma luta. Mas o que aconteceu? Dentro de Jacó, que também tinha essa noção da descendência de Abraão, da aliança com o pai, que seria gerado por meio deles uma nação, um povo, né? Ele viu que aquela força vinha de Deus e começou a se agarrar no anjo. É gozado que o texto vai falar que o anjo queria se soltar de Jacó, e Jacó insistia, agarrando, e o anjo falou para Jacó: não, a aurora vem chegando e eu devo ir, solta-me, né? Jacó falou: não solto enquanto não receber a sua bênção. E aí o anjo virou para ele e falou: qual é o teu nome? E Jacó falou: Jacó, que significa suplantador. E o anjo falou: não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel, que significa aquele que luta com Deus. Porque lutastes com Deus e vencestes. Essa frase está na Bíblia. Jacó lutou e venceu. Como é que ele venceu? Perseverando, ficando ali. Ele não tinha capacidade nenhuma, ele simplesmente não soltava. Não soltava, é algo que nós precisamos aprender. Vamos apanhar, pessoal. Ele apanhou dos anjos, saiu machucado, mas ele não soltou, né? Essa consciência em relação à própria conversão, antes de entrarmos nisso, ele não soltou. E o que estava acontecendo? Por que o anjo falou: está chegando a aurora e eu vou embora? E antes de a aurora chegar, abençoou Jacó. Porque a aurora representa a luz, representa a estrela radiante da manhã, que é um dos nomes dados ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Então, se nós perseveramos até que a luz se manifeste no meio das tribulações, no meio das dificuldades, nesse andar pelo mundo sobre todos esses aspectos, se perseveramos em Cristo, nós veremos a sua luz, e é como se Pedro tivesse não desviado os olhos de Cristo. Você acha que ele ia afundar? Mas não ia de jeito nenhum, né? Então, essa condição de perseverança vai nos auxiliar, né? Vai ser um recurso para nós. Conforme a nossa consciência em relação à própria conversão, o fato que aconteceu conosco e colocou o próprio Deus dentro de nós, é que ocupamos o lugar de Davi ou de Saul, que era rei, ungido também, e reinou pelas próprias forças e, portanto, não foi agradável a Deus. Mas Davi não, reinou na confiança, zelo e gratidão. Jacó também prevaleceu em relação a Esaú, que era o detentor da promessa, da primogenitura. Acabou ficando com Jacó. Mas Jacó foi um homem de perseverança e chegou a aurora para ele, e então ele recebeu a bênção das gerações e, portanto, gerou as 12 tribos de Israel. Então nós estamos vendo aí exemplos marcantes que vão comprovando aquilo que nós estamos buscando, e vamos aqui aprender uma frase importante agora. Reinamos, nós somos chamados a reinar. Reinar aonde? Primeiro fato aqui que precisa ficar claro. Nós reinamos, Davi, ele reinava sobre um povo, sobre uma nação. Os seus cuidados, o seu zelo, a sua confiança em relação ao seu reino, em relação ao povo. Nós reinamos em relação à nossa alma. Nós reinamos nessa transformação da nossa alma pela confiança ou pelo esforço? Somos nós que queremos dominar, ou é a consciência da presença de Deus em nós que vai nos ajudar a vencer? É isso que nós precisamos julgar. Valorizamos o que vemos e tocamos, ou a palavra de Deus?
porque isso é que vai nos desviar. Questões sérias essas que devem ser analisadas em nosso íntimo, você consigo mesmo, nós conosco mesmo aqui, e nós vamos começar assim a nossa próxima reunião da próxima semana. Vamos começar refletindo sobre isso e aí então dar continuidade nesse assunto. Bom, para terminar hoje, eu queria ler um pedacinho de um salmo que vai ser a nossa oração, tá, pessoal? É um salmo de Davi, quando ele cometeu um grande pecado. E ele depois percebeu que ele estava em risco, a própria conversão dele, a própria presença do Espírito Santo nele, e estava em risco a consciência da justiça de Deus com ele, né? Então, ele escreveu o seguinte, lá no Salmo 50, Salmo de Davi, eu peguei aí só o versículo 12 e 13, né? Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renovai-me o espírito de firmeza. Estava pedindo que voltasse aquele espírito de firmeza nele. E um coração puro fosse novamente renovado nele, né? De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Espírito Santo. Ele tinha consciência que o Espírito Santo tinha estado com ele, né? Restituí-me a alegria da salvação. Nós devíamos estar cultivando essa alegria. E sustentai-me com uma vontade generosa, sustentai-me no conhecimento da sua vontade, que me faz fazer o que te agrada, né? Então, essa oração nós vamos fazer agora com as nossas próprias palavras, né? Por todos nós, por aqueles que nos ouvem, por mim mesmo, por todos que estão conosco e que virão ouvir. Senhor, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vos louvamos a Deus por tudo que está na vossa palavra, que o Senhor vem dizendo a nós. E a oportunidade de levá-la adiante, que seja pelo teu Espírito. Senhor, renova em nós continuamente, Senhor, essa consciência que deveria estar viva em nós na nossa confissão, a consciência do vosso Espírito, essa alegria que devia permear a nossa vida, Senhor, porque não estamos sozinhos, não é com alguém qualquer, nós estamos com aquele que é todo-poderoso, que é capaz de tudo, que gerou todas as coisas junto com o Pai e o Filho. Ele está conosco, que essa consciência, Senhor, se abra dentro de nós. E nós possamos, então, Senhor, ter todo zelo pela justiça, que é a vossa vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.